Vamos continuar então as nossas aulas de eletrônica digital. Só para relembrar então, na aula anterior nós estávamos vendo que é possível construir uma expressão booleana que pega uma expressão do nosso idioma, por exemplo, gato, macho, e castrado, e branco ou dourado, e transforma numa expressão matemática que pode ser avaliada a partir da aplicação de zeros e uns. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver que essas expressões booleanas também podem ser representadas usando circuitos elétricos, que a gente vai começar vendo como fazer utilizando simples lâmpadas e interruptores comuns. Então vamos começar colocando aqui um interruptor. Esse vai ser o símbolo para o nosso interruptor simples. É basicamente uma chave que vai permitir a passagem de eletricidade quando ela estiver fechada e não vai permitir a passagem de energia quando ela não estiver fechada. No nosso caso aqui, no momento nós temos um interruptor que está aberto. Não passa energia por ele. Se a gente tem um interruptor apenas, nós não vamos executar nenhuma operação lógica. Só que a associação de múltiplos interruptores permite fazer algo do tipo. Por exemplo, se eu tiver um segundo interruptor, nós começamos a ter algo que é capaz de executar lógica. Neste caso aqui, nós temos um interruptor A, que eu vou colocar o nome dele ali, um interruptor B. E, continuando, o que nós podemos fazer para ver o que acontece quando eu utilizar esses interruptores? Da forma como está aqui, eles não estão ligando nada, eles não estão fazendo com que nada mude de estado, nada acenda. Só que nós podemos incluir uma lâmpada. E agora, o meu interruptor A e o meu interruptor B podem ser capazes de acender uma lâmpada. Mas, para isso, eles vão precisar de energia. Então, o próximo passo é adicionar uma fonte de energia. Então, nós temos aqui um circuitinho onde duas chaves podem ou não acender uma lâmpada conforme a combinação delas. Qual que é a situação possível neste caso aqui? Se eu tiver as duas chaves abertas, como está nesse exemplo agora na tela, não acende a lâmpada, não tem por onde fluir a energia. Vamos olhar o que acontece. Temos energia aqui, ela está vindo, chega nessa chave, não passa. Então, esse circuito não é capaz de acender a lâmpada. No entanto, esse circuito, que é chamado de circuito em série, e ele executa a operação E, como a gente vai ver daqui a pouco, ele pode começar a funcionar quando a gente fechar algumas chaves. Olha só, fechei a primeira chave, então eu tenho energia aqui, ela vai passar pela primeira lâmpada, não vai passar pela primeira chave, desculpa, não vai passar pela segunda chave, então a lâmpada ainda não acende. Mas, quando eu tiver as duas chaves acesas, as duas chaves pressionadas, aí sim o meu circuito vai ser capaz de acender a lâmpada. Ou seja, este circuito ele é chamado de circuito em série e ele executa a operação E. Por quê? Porque, na verdade, ele só acende a lâmpada se o interruptor A e o interruptor B estiverem pressionados.
Ou seja, se eu fechar as duas chaves, funciona a minha lâmpada. Se eu deixar uma chave aberta, não funciona a minha lâmpada. Qualquer uma das chaves abertas impede a lâmpada de acender, portanto eu preciso de A e B acesos, e por isso esta é a chamada operação E. Nós temos aqui uma tabela agora que vai demonstrar como funciona o circuitinho que a gente acabou de ver. Esse circuito, então, ele vai ter uma entrada, que é a nossa chave A, uma segunda entrada, que é a nossa chave B, e a saída vai ser o resultado da operação A e B, que, como vocês vão ver, encaixa perfeitamente com a multiplicação de A com B, assim como funcionou lá na expressão booleana na aula passada. Olha só, se A tiver com um valor de 0 e B também tiver com um valor de 0, a saída é 0. Se a chave A está desligada, mas a chave B não está desligada, continua sendo 0. O mesmo vale se a chave B está desligada, mas a chave A não está desligada. Só tem uma situação onde aquele circuito que a gente viu, que é o nosso circuito em série, vai permitir a passagem de energia, que é quando as duas chaves A e B estiverem ligadas. Então, 1 e 1 resulta em 1. E a operação E, relembrando, é a que tem o símbolo de multiplicação. Continuando, essa então foi a nossa operação E. E nós descobrimos agora que, primeiro passo, é possível fazer uma operação booleana de multiplicação ou uma operação E utilizando duas chaves em série. Mas não são só operações E que formam a lógica booleana. Nós conhecemos na aula passada 3 tipos de operação: a operação E, a operação OU e a operação NÃO. Como a gente pode fazer para que construamos então a operação OU, que é o nosso próximo passo? A operação E está resolvida e ela é o nosso circuito em série. Mas a operação OU, por enquanto, não temos uma resposta. E a resposta vai começar a surgir agora. Começamos de novo com uma chave e nós precisamos interligar com mais uma chave. Lembrando, uma chave sozinha não é capaz de executar lógica, mas a partir do momento em que a gente tem duas, a gente começa a ter essa possibilidade de executar operações lógicas. A diferença é que dessa vez, em vez de eu colocar a chave em seguida, ao lado da anterior,
eu vou colocar ela embaixo. E vou interligar as minhas duas chaves desta forma, como eu acabei de colocar ali no slide. Esse formato, ele é chamado de paralelo. Então, o que acontece? A minha entrada de energia aqui, ela se subdivide e permite os dois caminhos, tanto para cima quanto para baixo. E a minha saída, elas se juntam novamente em uma só. Esse então é o chamado de circuito paralelo e nós precisamos de novo de uma lâmpada para ver ele funcionar. E também de uma bateria. Então, agora que nós temos esse circuito construído, vamos parar para analisar o que acontece quando eu tiver os meus dois interruptores, novamente, que eu chamo de A e de B, ligados ou não. Se eu ligar somente o A, será que vai ser suficiente para acender a lâmpada? O mesmo vale para o B. Se eu ligar somente o B, vai ser suficiente para eu acender a lâmpada. Lembrando que no circuito anterior, em série, não era o suficiente. Eu precisava dos dois ligados. Entretanto, esse circuito, chamado de circuito em paralelo, capaz de executar a operação OR, ele é capaz, sim, de funcionar com apenas uma das chaves. Vamos fazer esse teste. Vou fechar essa chave aqui, só a A. A B, vamos deixar lá desligada por enquanto. Aqui vai estar vindo meu fluxo de energia. Ele pode tentar vir aqui pelo B e não vai passar. Só que ele também vai vir pelo A. E pelo A, ele é capaz de passar. Então, ele vem até aqui, acende a minha lâmpada, volta para a minha bateria. Portanto, este circuito é chamado de operação OR, porque se eu ligar a chave A, a lâmpada acende, ou se eu ligar a chave B, a lâmpada também acende. Ou ainda, se eu ligar as duas chaves, a lâmpada também acende normalmente. Então, se eu tiver uma ligação aqui para a chave B, vai acontecer de eu não ter mais essa restrição e agora eu posso usar ambos os caminhos para que a lâmpada acenda. Então, essa é a chamada operação OR. E, assim como a operação E é capaz de gerar uma tabela, que a gente chamou de tabela verdade, a operação OR também é capaz de gerar uma tabela semelhante. Vamos começar a construir essa tabela, então. Se as duas chaves estiverem desligadas, a minha lâmpada 0 ou 0, lembrando então que o nome da saída é esse símbolo aqui, de mais, e ele é chamado de OR. Se A estiver aberto ou B estiver aberto, não é possível acender a lâmpada. Eu preciso de pelo menos uma das chaves ligadas. Onde, se a chave B estiver ligada, acende. Ou a chave A estiver ligada, também acende. E por fim, como a gente viu no exemplo lá ali atrás, se as duas chaves estiverem fechadas, também acende. Então, a tabela verdade da operação OR é essa daqui.
ela é capaz de gerar resultado 1 sempre que eu tiver 1 em pelo menos uma entrada. Diferente da operação E, que só dá 1 quando todas as entradas estiverem com 1. Então, isso é tudo sobre as portas OR e E construídas com circuitos elétricos em série e paralelo. E daqui a pouco a gente vai ver, então, na próxima aula, como faz para aplicar esse circuito série e paralelo para resolver novamente o nosso teste de Boolean.